Santo. Amém, queridos irmãos? Começamos a quaresma com este gesto tão significativo, esta cinza posta sobre o nosso frente, a nossa frente, para recordar, é a nossa nada, é a nossa dependência contínua de Deus, o facto de que somos pó e temos de voltar um dia para o pó. Mas começamos este tempo de quaresma precisamente, e eu gostava de lembrar uma história da Sagrada Escritura que mostra realmente qual deveria ser o nosso espírito durante este tempo. Já sabemos que Deus escolheu, como rei, depois de Saul, um rei indigno, escolheu o rei David, um homem que lhe agradaria, como diz a Sagrada Escritura, um homem segundo o meu coração, diz Nosso Senhor. Homem segundo o meu coração que fará toda a minha vontade. O rei David é um santo particularmente agradável a Deus no Antigo Testamento. Ele vai redigir praticamente todos os salmos. E os salmos o que são? São estas orações do Antigo Testamento que Nosso Senhor rezou. Era a oração de Nosso Senhor. E a oração que repite também o sacerdote durante a semana vai rezar os 150 salmos ao longo da semana. A oração que Cristo rezava a Deus Pai, a oração que a Igreja reza também a Jesus Cristo. E este rei David, escolhido por Deus, também cometeu o grande pecado de adultério. Já sabem que, prendado desta mulher chamada Betsabé, cometeu adultério com ela. E para piorar a sua situação, ao saber que a mesma havia engravidado, mandou chamar o seu marido, o general Urias, que estava na guerra, para que, ficando com a mulher, parecesse que a criança era do próprio marido. E David convenceu-lo para ir à sua casa. Só que Urias ficou na porta do palácio. E a frase de Urias ao rei foi: enquanto a arca de Deus, Israel e Judá habitam debaixo de tendas e os servos do meu senhor dormem sobre a terra dura, eu deveria ir para a minha casa, comer, beber e dormir com minha mulher? Pela tua vida e pela saúde da tua alma, não farei tal coisa. Soldado fiel ao seu dever, fiel ao seu rei. David embriagou-o. No dia a seguir tentou embebedá-lo, de maneira que pudesse ir à sua casa. Nem por isso Urias não foi à sua casa. E chegada a manhã seguinte, David escreveu uma carta a Joabe, enviando-lhe por mão do próprio Urias. Urias ia levar a sua condenação de morte. Dizia na carta: ponde Urias na frente, onde for mais rijo o combate, e desamparai-o, para que seja ferido e morra. Coisa que efetivamente aconteceu. Pecado de adultério, pecado de homicídio. Passado o tempo de luto da mulher, então David mandou vir para o seu palácio e tomou por mulher. Mas isto que David tinha feito foi desagradável aos olhos de Deus. Diz o segundo livro de Samuel. E o Senhor então enviou Natã, o profeta Natã, e tendo chegado à sua presença, diz-lhe uma história inventada pelo profeta. Havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha ovelhas e bois em grande número. O pobre, porém, não tinha coisa alguma senão uma ovelhinha que comprara e criara e que tinha crescido em sua casa juntamente com seus filhos, comendo do seu pão, bebendo do seu mesmo copo e dormindo no seu regaço. E ele queria-lhe como se fosse sua filha. E tendo chegado então um hóspede à casa do rico, não querendo este tocar nas suas ovelhas, nem nos seus bois, para dar o banquete ao hóspede que lhe tinha chegado, tomou a ovelha do pobre e preparou-a para dar de comer ao homem que tinha vindo à sua casa. História que conta o profeta Natã. E David, diz o texto sagrado, sumamente indignado contra tal homem, diz a Natã: viva o Senhor, um homem que tal fez é digno de morte. Pagará o quádruplo da ovelha por ter feito dela o que fez e não ter poupado o pobre. E então Natã diz a David: tu és esse homem. Eis o que diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel. Eu te livrei da mão de Saul. Dei-te à casa do teu Senhor. Pus ao teu dispor as suas mulheres, a casa de Israel e de Judá. Se isto é pouco, juntar-te ainda coisas muito maiores. Isto é, não vou acabar de dar-te as minhas graças, as minhas bênçãos. Vou continuar.
Por que desprezaste, pois, a palavra do Senhor, até cometeres o mal diante de meus olhos? Fizeste perecer a espada a Urias heteu, e tomaste para tua mulher a que era sua mulher. Por esta razão, não se apartará jamais a espada da tua casa, porque me desprezaste. David então diz: pequei contra o Senhor. E esta frase do rei David foi sincera. De tal maneira que o próprio profeta respondeu: também o Senhor perdoou o teu pecado por ver o teu arrependimento. Não morrerás. Todavia, visto que, pelo que fizeste, deste lugar a que os inimigos do Senhor blasfemem, e porque a gente sabia o que David tinha feito. E foi um escândalo que durou pelo menos até o nascimento da criança. Pelo menos 9 meses não foi humano a viver em pecado público. Então, porque foi caso de blasfémia, morrerá então como castigo irremissivelmente o filho que te nasceu. E Natã voltou para a sua casa, e o Senhor feriu de enfermidade. Foi aí nesse instante, que o Senhor feriu de enfermidade o menino, que adoeceu gravemente. E então vemos David, esse homem que usou ofender a Deus, que agora fez oração ao Senhor pelo menino, jejuou rigorosamente e, retirando-se à parte, prostrou-se sobre a terra. E os anciãos da sua casa vieram para o abrigar e obrigá-lo a levantar-se do chão, mas ele não o quis, nem comeu com eles. Ao 7º dia, só uma semana depois, morreu o menino, e os servos então não ousavam falar ao rei. Se quando o menino estava vivo se comportava assim, o que vai ser quando o rei saiba que está morto? Mas o rei viu os comentários e perguntou: já morreu o menino? E lhe disseram: já morreu. E então David levantou-se do chão, lavou-se, ungiu-se e, tendo mudado de roupa, entrou na casa do Senhor e o adorou completamente resignado. Os seus servos disseram-lhe, depois foi para a sua casa, depois de ter rezado, foi para a sua casa e pediu que lhe pusessem de comer e comeu. E os seus servos então disseram: como fizeste assim? Quando o menino estava doente, então era que fazias jejum, não te levantavas, não comias. E agora que já morreu, levantas-te e comes. E David respondeu: eu jejuei e chorei pelo menino enquanto vivo, porque dizia: quem sabe se talvez o Senhor terá pena de mim e fará viver o menino. Mas agora que ele morreu, por que hei de jejuar? Porventura posso eu fazê-lo ainda viver? Eu irei para junto dele, mas ele não voltará mais para junto de mim. E foi esta situação que fez redigir ao profeta David, ao rei David, o famoso Salmo 50. Que é um acto de contrição perfeita. Uma oração em que David realmente manifesta a sua falta. Tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia. Segundo a multidão das tuas clemências, apaga a minha iniquidade. Lava-me inteiramente da minha culpa. Purifica-me do meu pecado, porque eu reconheço a minha maldade e o meu pecado está sempre diante de mim. O meu pecado está sempre diante de mim. E não só isso, não só se humilhou diante de Deus, não basta isso. Depois também é preciso detestar o pecado, desejando o que diz logo o próprio rei David: cria em mim, no mesmo Salmo 50, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito firme. Troca o meu coração para que, detestando o pecado, se entregue totalmente a ti. Eu acho, queridos irmãos, que esta cena do Antigo Testamento é realmente o resumo do que deveria ser a nossa quaresma. Este espírito de contrição, de dor dos nossos pecados, tendo recebido cada um de nós tanto como temos recebido de Deus, depois faltamos e ofendemos a Deus com tanta facilidade. Qual deve ser a nossa disposição? Pedir perdão, reconhecer as nossas faltas e aproveitar este tempo de quaresma como tempo de penitência, tempo de oração. Como o rei David, como Maria Madalena, como o Santo Agostinho, como São Jerônimo, é preciso fazermos penitência. Se não fizerdes penitência, todos vós perecereis. E o rei David é uma viva imagem do que deveria ser precisamente a nossa penitência. Entremos com esta disposição na quaresma.
Que o nosso esforço na oração, na mortificação, nos sacrifícios, seja com esta ideia de imitar o rei David, não na sua queda, no seu arrependimento. Sem a sua queda, não teríamos o Salmo 50. Deus permitiu esta queda do rei David simplesmente para manifestar o que é a nossa natureza humana e como sem Deus, sem a sua ajuda, não podemos pedir o perdão dos nossos pecados nem mantermos depois no estado de graça. Dependemos de Deus continuamente. Então, um conselho que eu daria durante esta quaresma, por que não ler todos os dias os textos da Santa Missa? Se conseguimos vir à missa, façamos o esforço de vir à missa, pelo menos com mais frequência. Se não conseguimos, pelo menos a leitura da missa que é própria para cada dia. Durante 40 dias, temos cada dia uma missa diferente. O mais importante não é a leitura da missa, é identificarmos com os sentimentos de cada oração. Quando a oração fala do jejum, da penitência, da oração que estamos a fazer, que nós nos vejamos realmente como fazendo o que a Igreja espera de nós. Nos identifiquemos realmente com este espírito de jejum, de oração, de mortificação. E pedimos esta graça ao rei David e pedimos esta graça a Nossa Senhora de Fátima. Porque ela transformou os corações dos 3 pastorinhos. 3 meninos que deixaram de ser meninos a partir do momento em que viram o inferno, viram a necessidade de rezar pelos pecadores e dedicaram o que faltava da sua vida precisamente para esta intenção. Duras penitências para crianças, sacrifícios, jejuns pela conversão e salvação dos pecadores. Estas crianças que ficaram totalmente transformadas, pensando já simplesmente na salvação eterna, nesta eternidade que nos espera. Então, que Nossa Senhora nos acompanhe e nos ajude a compreender o valor deste tempo de quaresma que começa, para que seja para cada um de nós tempo de penitência sincera e oração contínua. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.